Olá, amigos, muita paz a todos. Vamos refletir hoje um pouquinho no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e o nosso item de reflexão é o item 1 e 2, 3 e 4, simplicidade e pureza de coração. Para ambientar as nossas reflexões, vamos ver o que a lição nos propõe. Começa assim, Jesus dizendo: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. E em seguida, nós temos outra passagem na sequência que diz: Apresentaram-lhe então algumas crianças a Jesus, apresentaram a Jesus algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixais que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Bem, vamos então refletir isso. Por que Jesus associa simplicidade e pureza de coração às crianças? Bem, não podemos esquecer que as crianças, por estarem ainda na tenra idade, no início da sua reencarnação, elas são simples nos seus atos, simples nas suas palavras, elas falam o que pensam, sem se preocupar com padrões, elas expõem seus sentimentos com naturalidade. Quando elas gostam, elas dizem que gostam, demonstram. Quando não gostam, elas demonstram também que não gostam. Elas são muito simples nas suas palavras e nos seus sentimentos. Claro, quando a gente fala de criança, a gente está falando da criança no seu estado ali de início de reencarnação. Porque alguém poderia dizer: Ricardo, mas diz que o reino de Deus é para as crianças. Não. Jesus diz que o reino de Deus, quem quiser entrar no reino de Deus, tem que se assemelhar à criança. E é claro que a gente sabe que aquela criança que está ali reencarnada, ela tem um histórico de vida talvez mais antigas do que nós, com suas experiências, suas labutas. Mas o que Jesus quer representar ali é a criança reencarnada naquela tenra idade, com seus órgãos sensoriais, perceptivos ainda limitados, como de uma criança, e que traz com isso a sua simplicidade por ainda não estar incorporada com as suas lembranças e bagagens do passado. A criança, como nós vemos no dia a dia, os nossos filhos, os nossos netos nas tenras idades. E essas crianças, as crianças em si, quando Jesus compara elas, é justamente por isso. Essa simplicidade que a criança tem, essa espontaneidade que elas demonstram quando estamos perto, é o que Jesus compara a essa simplicidade e pureza de coração. Quando ele diz que para chegarmos ao reino dos céus precisamos dessas palavras, desses dois predicados, simplicidade. Quando a gente pensa na simplicidade, é algo sem burocracia, é alguma coisa que seja claro de se perceber, de se ouvir. Quando você é simples na palavra, você é fácil de entender. Quando você se expressa com simplicidade. Aquelas pessoas que conseguem vivenciar e transmitir o que elas
têm de melhor, com simplicidade, elas conseguem passar a mensagem com mais tranquilidade. E, consequentemente, a pureza de coração. A pessoa que tem pureza no coração, ela externa o que tem de melhor. Nós sempre dizemos, né? Jesus já diz, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o nosso coração estiver em coisas ruins, pesadas, na maldade, aí o nosso coração vai transbordar esses sentimentos. Mas se nós respiramos em coisas boas, pensamos em coisas suaves, que traga mais leveza às nossas vidas, nós vamos automaticamente externar com o nosso coração, através dos nossos sentimentos, as coisas boas, simples. E quando a gente pensa, né, de ser simplicidade, essa pureza, procurarmos ser o mais verdadeiro possível. Claro que hoje em dia nós ainda estamos muito carregados ainda dos nossos preconceitos, das nossas mazelas, das nossas revoltas. Mas quando Jesus propõe, e o Evangelho propõe, simplicidade e pureza de coração, é que para nós entrarmos no reino dos céus, e quando a gente fala entrar no reino do céu, não é muito bem dizer, a gente sempre fala isso, não é um local específico. O reino dos céus não é um local determinado no plano espiritual, não. O reino dos céus, como já diz os amigos espirituais, está dentro de nós. Então, entrar no reino dos céus é a gente conseguir entrar nessa paz de espírito, é entrar em sintonia com o divino que está dentro de nós. Então, não precisa a gente desencarnar para ir para o reino dos céus, não. Podemos vivenciar aqui na Terra, com muito esforço e dedicação, esse reino dos céus. Então, é importante que a gente sempre lembre disso. Tá? O reino dos céus está dentro de nós. Então, nós podemos estar no meio de uma grande confusão, no meio de uma bagunça, no meio de todo um transtorno. Mas se internamente eu tiver essa pureza e essa simplicidade no coração, se eu já conseguir filtrar as coisas que me chegam com essa simplicidade, conseguir ver o lado belo das coisas, o lado menos tóxico, menos contaminoso, eu já vou estar aí construindo o reino dos céus. Mas tem uma coisa interessante nessa passagem, e a gente vê que nada que Jesus ensina é à toa, tudo tem um significado. Vamos prestar atenção. O texto diz que algumas pessoas, olha só, apresentaram-lhe, ou seja, algumas pessoas que estavam ali, que não eram os apóstolos, apresentaram-lhe algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E os discípulos, o que fazem? Para não querer que aquelas crianças incomodassem o mestre, os apóstolos, os discípulos, com boa vontade no coração. Mas eles começam a afastar as crianças. Quando Jesus intervém e fala, deixai vir a mim as criancinhas, e todo o resto da fala dele. Isso daí traz reflexão para a gente, num simbolismo. O seguinte, olha só, Jesus, que é quem a gente busca seguir com seus ensinamentos, seus exemplos, ele estava ali com os seus discípulos. Vamos trazer para os dias de hoje. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós, com as nossas imperfeições, com os nossos problemas, assim como os apóstolos. Os apóstolos não eram pessoas perfeitas. A gente sabe disso. Jesus pegou pessoas do povo, com as suas dores, com as suas lutas interiores, e foram esses que Jesus pegou, essas pedras brutas, para lapidar. Então, olha só, quem são os apóstolos que estão buscando seguir Jesus? Somos nós. E quem seriam, então, essas pessoas, né, quer dizer, que vieram trazer as crianças que simbolizam a simplicidade e a pureza até Jesus, mas nós, enquanto os discípulos, tentamos afastar. Isso traz uma reflexão para a gente no sentido de quantas vezes a gente, no afã incompreensível de ir ao encontro de Jesus, dos seus ensinamentos, nos prendemos, assim como os apóstolos, eles estavam tão presos às tarefas, talvez aquele regulamento de não atrapalhar Jesus, então eles todos preocupados com, digamos assim, vou usar o termo, o externo, né?
o exterior, para que nada atrapalhasse Jesus, quando o objetivo maior era, naquele contexto, eram as crianças, que representava a pureza de coração. Então, quantas vezes a gente também, no afã de seguir normas, preceitos, de uma certa forma, não afastamos essas crianças, que na verdade seria a simplicidade e a pureza de coração, a coisa mais sublime, aquela mensagem cristalina do Evangelho, de nós mesmos. Às vezes estamos tão atarefados em cumprir normas, regulamentos, dentro da casa espírita mesmo, a seguir procedimentos, que às vezes esquecemos do mais simples, que é vivenciar essa simplicidade, essa pureza que a mensagem do Cristo traz. Ou seja, vivenciar mais o amor, a simplicidade do Cristo, transmitir através de mais do que de palavras, mais de gestos, de atitudes, essa simplicidade, essa pureza que a criança representa. Quantas vezes na nossa vida de relação, seja até na casa espírita mesmo, mas fora, nós botamos capas, vivemos eternamente com máscaras e representamos algo que não é a nossa realidade. Representamos um papel que não diz a nossa realidade. E a proposta da mensagem do Cristo, quando diz que aquele que não se assemelha a uma criança, com aquilo de belo e de puro e de simples que a criança traz, não entrará no reino dos céus, é porque Jesus já sabia que nós, ao chegarmos à fase adulta, contraímos tantos compromissos, tantas obrigações, vestimos tantas carapuças, como eu disse anteriormente, tantas máscaras, que acabamos deixando de trás a nossa simplicidade. Aquilo que Jesus quer realmente de nós, que sejamos simples, que sejamos puros, que sejamos mais fraternos. E essa é a proposta do Cristo para nós, que nós sejamos mais simples nas nossas relações, que nós sejamos mais caridosos e que possamos ter sempre a criança como nosso modelo. Sempre quando nós estivermos se sentindo muito atribulado, muito estressado, observemos as crianças, observemos a simplicidade que elas têm para lidar conosco, para lidar com um coleguinha do lado, e vejamos se nós não temos muito a aprender com elas, a sermos simples, sinceros, fraternos, como as crianças realmente são. Simplicidade e pureza de coração. Está na hora de nós adultos aprendermos mais com a simplicidade e a espontaneidade de nossas crianças. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje, agora e sempre.